Depois de um ano morando sozinho, eu aprendi a começar a gostar mais da minha companhia. Tomar um vinho comigo mesmo, uma sexta-feira à noite, um sábado também, um domingo. Dia de semana também é bom, eu gosto. Oi, eu sou o Bruno. Oi, Bruno. E depois de um ano morando sozinho, a gente de fato começa a se conhecer melhor. Tô com fome. Vou pedir uma pizza. Duas, porque a gente tá indo... Eu engordei um pouco desde que eu comecei a morar sozinho, porque tudo que tá prestes a vencer, eu vou lá e tenho que comer. Quando eu vou pedir uma pizza, por exemplo, eu peço a pizza, mas eu quero também comer uma docinha junto, daí eu peço as duas, tem que comer tudo num dia só, daí o que eu posso fazer? Ah, Bruno, você pode deixar na geladeira o resto e comer só um pedaço. Daí tu me pegou, rapaz. Daí dava pra fazer isso mesmo. Tipo, ontem eu pedi uma pizza e o cara veio e disse: ah, se divirtam. Eu falei, meu querido, é igual comida japonesa que eles sempre me mandam 2 palitinhos. E não é um grudado no outro. Uma vez eu fui comprar pra trazer pra casa, daí a moça perguntou, vendo a quantidade de sushi que eu tinha pego, quantos palitos eu queria. Daí o que eu vou responder? Mas pra mim a melhor vantagem que eu descobri morando sozinho é a liberdade de não precisar segurar um peido. Quando você sente que ele tá vindo, você levanta a perna e deixa a natureza acontecer. Você tá livre, você pode fazer tudo o que você quiser. Saber, eu não preciso tomar banho hoje. Isso aí. Eu não saio de casa há 3 dias. Pra que tomar banho então? Eu não tenho nenhum amigo, ninguém se importa comigo. É verdade, isso foi um pouco triste agora. Eu sempre julguei minha mãe por acumular coisas em casa, mas agora eu também virei um acumulador. I am Roberto. Eu sou Robert e sou psicólogo. O Bruno se mudou há apenas 1 ano e já foi o suficiente para acumular muito mais do que deveria. A casa toda tá lotada e ele precisa dormir no único lugar disponível. Cheeseburger. Sua cama. I am not trouxa. Eu não sou trouxa. Minha mãe me ensinou que não importa se você nunca vai usar. Guarda, porque um dia, se der tudo errado, você pode estar morrendo de fome e só vai ter aquele tapete velho pra você comer. Não faz o menor sentido. Depois de um tempo, as coisas que você nunca limpou começam a ficar sujas. Tipo esse vidro aqui atrás, olha. Ele tem uma grade de ferro do lado, então eu não consigo passar a mão pra limpar. Vai chegar um momento que a luz do sol não vai mais conseguir passar por ele. Olha só, a primeira teia de aranha desde que eu me mudei. Que estranho, porque eu nunca vi nenhuma aranha por aqui. Apareça, covarde. Eu sei que você tá por... Era a etiqueta da minha camiseta. Pareça covarde, eu não tenho medo de você. Diferente daquela pessoa que queria limpar a casa o tempo todo no começo, agora você tenta não sujar. Porque o seu eu antes de morar sozinho e o do presente se tornaram pessoas completamente diferentes. Eu vou decorar meu apartamento assim que eu chegar. Eu vou pintar todas essas paredes. Eu vou colocar bastante quadro e planta. Vou deixar tudo verde. Eu vou começar a colocar quadro quando a tinta começar a descascar. Daí descasca, eu coloco o quadro em cima. Olhei pra câmera. E quando você se muda é quando você de fato começa a viver a sua vida. E é verdade, a gente sente Dá isso. A sensação que é tipo uma amostra de como ela vai ser pro resto da vida. Uau. Uau. E o medo de ficar sozinho em casa meio que vai passando com o tempo. Óbvio que no começo você ainda se assusta com algum barulho. Quem tá aí? No começo você ficava com medo de ser o capiroto entrando dentro da sua casa. Depois de 1 ano, você já tá acostumado. Pô, dá carrinho não, cara. Mas tem um medo que não passa, que é o medo de você colocar fogo na própria casa. Eu sempre fico com medo de ter deixado o fogão ligado, alguma coisa assim. Por isso, e também por medo de ser assaltado, eu comprei uma câmera, que ela funciona por Wi-Fi. Eu coloquei ela ali. Daí eu consigo ver de qualquer lugar que eu tô. Daí eu viajei final do ano agora, e eu fiquei acompanhando, só que ela parou de funcionar no metade da viagem. Mas oi, eu virei o Silvio Santos. Daí quando eu voltei pra cá, eu já voltei aceitando. Não, tudo bem. Só roubaram todo o meu apartamento e depois ele explodiu porque eu deixei o fogão ligado, mas... Meu Deus, não tem nada no meu apartamento, eu fui roubado. Tá tão vazio que até parece um xerifado do... Eu entrei na porta errada. E depois de um tempo que você começa a morar sozinho, a sua casa parece que faz parte de você. Porque quando alguém pergunta, por exemplo, se tá tudo bem com você, você diz: ah, já comprei os móveis, já tá tudo azeitado. Você responde pela casa. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, um pouco bagunçado por dentro, né? Nada que a gente não possa colocar pra baixo do tapete. Mas pelo menos a minha estrutura é boa, então não preciso me preocupar. E você, como é que tá? Ah, vou te dizer uma coisa, lá embaixo tá bem úmido, né, no porão. O que é estranho porque é bem frequentado, né? O entra e sai o dia inteiro. Principalmente agora que a gente tá reformando, tudo que chega, tipo, chega saco de cimento, o pedreiro vai lá e mete o saco lá dentro. E eu gosto. Porque pelo menos não fica na chuva. Pra mim, tá morando sozinho não significa só tá no meu apartamento, mas também tá longe da minha mãe. Se eu ficava doente, era pra ela que eu perguntava o que eu precisava tomar. E agora que eu tô morando aqui sozinho, eu tenho 2 fontes. A minha mãe e o Google. Que eu também considero como uma mãe pra mim.
entendeu? Que me ensinou a fazer feijão, me ensinou... Quando a gente tá com dor de cabeça e um pouco cansado, o que pode ser? Ah, isso aí é uma gripezinha só, toma um analgésico que já fica bom. Aqui está o resultado da sua pesquisa. Você vai morrer. Quando eu morava com a minha mãe, sempre que eu quebrava alguma coisa, eu primeiro ficava assustado, com medo de saber qual ia ser a reação dela, e depois que ela descobria, ela ficava brava e ela começava a brigar comigo. E me batia, eu não quero aqui expor ninguém. Hoje é diferente porque você quebra alguma coisa aqui em casa, eu mesmo já começo a viver todas essas emoções em 10 segundos. Isso. Quebra todos os pratos que tem na casa, depois vai comer na mão. Burro. Olha o que a gente chora agora. Tem que limpar aquilo ali, quem que vai limpar isso aqui agora? E nesse novo momento da minha vida agora mais maduro, eu passei a ter um relacionamento diferente com dinheiro também. Agora eu só vou gastar o meu dinheiro com o necessário, com coisa. Comprei um cocô. Esse ano foi muito legal pra mim, foi um ano de muito aprendizado. Eu lembro que eu cheguei aqui, a minha cama não tinha chegado ainda, daí eu coloquei papelão no chão e coloquei a roupa de cama e dormi ali. E chorei um monte porque foi a maior mudança da minha vida. E hoje eu tô muito grato de ter a minha cama e poder chorar nela todo dia. Se você gosta de dormir numa cama, sabe o que mais você vai gostar de azeitona, que tá vendo nas melhores verdades. Clique em gostei, se inscreva pra receber os novos vídeos, tem vídeo novo toda sexta-feira e me siga lá no Instagram pra ver todas as últimas fotos que eu posto. Essa camiseta aqui faz parte da minha coleção de camisetas que você pode comprar em coleçãobrunomiranda.com e ontem entraram canecas também, então tem vários produtinhos topíssimos que você pode conferir. A gente se vê na semana que vem, tchau! Bobarim.